pessoal! Quem que já tava com saudade do Papo em Dobro? Pois estamos de volta e com um episódio especial de Dia dos Namorados. Então já fica aqui para escutar umas dicas aí de ouro para você que tá apaixonado ou que pretende ficar um dia, viu? Então, da onde você estiver assistindo, prazer, eu me chamo Luísa Mainardes, sou repórter, apresentadora e produtora do programa, junto com a Josiane Ritz, que coordena o Estúdio Bem Paraná. E quem opera pra gente é o Evandro Soares. Antes de apresentar para vocês quem tá comigo aqui na mesa para a conversa de hoje, eu preciso lembrar que a gente está disponível em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify, no Google Podcasts e no Amazon Music. Então não esquece e já segue a gente por lá. Então, para a conversa de hoje, que é temática dos Dias dos Namorados, a gente pensou aqui na redação: por que a gente não convida uma terapeuta de casais e uma advogada especializada em divórcios para conversar? Pode render bastante informação interessante. E é isso que a gente fez. Então, seja muito bem-vinda, Fabielle Carraro, advogada especializada em separação de casais, formada na PUC e também tem um MBA em Direito Patrimonial e Sucessório, que tem tudo a ver, né? Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer aqui por estar presente com vocês. E sim, eu acredito que tem muito a ver, a gente tem muito papo aqui para debater a respeito desse tema. Fechou. E para completar a mesa, seja muito bem-vinda, Cíntia Fernandes, terapeuta de casais e especialista na abordagem EMDR, que a gente já vai saber o que é. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina! Então, antes da gente começar, eu quero saber um pouquinho mais de vocês, assim, da profissão, do passado. Então, vou começar com a Cíntia. Cíntia, o que te levou para psicologia, posso dizer assim? Isso, E quando que você decidiu fazer esse acompanhamento com casais, especificamente? Então, psicologia eu já tinha vontade desde 12 anos de idade, sempre fui muito observadora e muito curiosa em relação a tudo que tinha a ver com o comportamento humano. E então, enfim, já tinha curiosidade em relação à psicologia e psiquiatria, né? Escolhi psicologia, que é mais da mente mesmo, parte do tratamento. E casais, depois de alguns anos, eu entrei mais na área de casais porque acho que como todas as famílias, meus pais, graças a Deus, hoje estão juntos, fizeram 50 anos de casado, mas tiveram uma crise de uns 3, 4 anos, com muitas brigas, muitas discussões. Eu me sentia muito abalada com aquilo e por gostar muito de psicologia, eu meio que era um pouquinho psicóloga da família ao mesmo tempo e acabava ajudando eles, mesmo muito nova. Eu tinha alguma visão, alguma coisa assim que minha mãe falava às vezes. E eu me sentia muito à vontade com aquilo, daquela intermediação. Então, resumindo, não gosto de ver as pessoas brigando, acho muito triste das pessoas que se amam tanto, de repente se separarem por bobeiras que vão acumulando, e isso mexe muito comigo, ver famílias sendo destruídas, né? Então, assim, tem um lado pessoal de ter vivido um pouco isso por alguns anos, tem um lado de não querer também que outras pessoas passem por isso, assim, uma questão até espiritual envolvida, sabe? Eu realmente não quero que as pessoas... Eu vejo as pessoas sofrendo muito com isso me dói demais. Eu quero realmente poder ajudar e tenho feito isso. Que legal! E você tem uma noção, mais ou menos, de quantos casais você já acompanhou aproximadamente, assim, ou há quantos anos que você vem acompanhando casais? Mais de 10 anos já. E, assim, casais tratados em torno de 1.250. Meu Deus, é muita gente! Em torno disso, né? Pensando que, né, 1.250 casais, então aí já duplica o número de pessoas. 2.500, Nossa, é muita gente. E o que te fez continuar? Porque quando a gente escolhe um nicho da nossa profissão, é muito interessante, né? Por algo que a gente gosta. Mas o que te fez continuar e não desistir da terapia de casais ou dessa abordagem específica? Ver o poder realmente, como a Fabielle comentou, né, antes aqui da gente começar, o poder da terapia de casal. Ela falou, eu acredito que salvaria 99% dos casais, e de fato é muito, muito importante, desde que o casal não comece assim no limite do limite, né, mas assim, eles podem estar perto do limite, a gente consegue reverter coisas, é incrível assim o resultado. Então, isso me faz continuar a ver que realmente é muito transformador na vida das pessoas. Eu amo ver essas transformações. Que legal. A gente já vai saber um pouquinho mais sobre elas. Antes, eu queria saber, Fabielle, o que te levou a seguir a carreira como advogada? E se quando você entrou ali na faculdade, ou quando você já estava pensando sobre a sua profissão, se você já sabia qual caminho que você ia seguir? Não. Não tinha a menor ideia. Na verdade, na faculdade, eu me interessava muito por direito constitucional. Mas a gente sempre fala, direito constitucional é tudo, né? Então, na Constituição, a gente aborda família, sucessão, direito à vida empresarial, tributário. Então, tem uma gama de coisas, né? Foi mais mesmo na prática, na atuação prática, que eu comecei a ter essa vivência e com esses problemas que vêm para mim no escritório, principalmente pós-pandemia. Por quê? O que tem acontecido pós-pandemia? O brasileiro, ele já tem uma mania de empurrar tudo com a barriga.
Infelizmente, a maioria dos casos são assim. Pandemia, todo mundo em casa, quem tinha namorado? Casa do namorado, casa da namorada. E aí? O que que é? Terminava, brigava, até porque o relacionamento junto, do jeito que ficou, a gente 24 horas junto, não foi fácil, Sim. foi uma prova de fogo, e eu digo até por mim. O meu relacionamento, eu acredito que da maioria, Concordo. passou por uma prova muito grande nessa pandemia, financeira, emocional, de todas as formas, de saúde também. A gente teve muitos problemas para enfrentar. Então, depois que passou tudo, ainda está passando, mas quando passou o pico, eu tive bastante procura a respeito desse tema. Muitos pedidos, solicitações de divórcios, partilhas, e principalmente o que veio mais à tona seria essa problemática do que seria um namoro, o que seria uma união estável, como que a gente vai diferenciar isso. Sim. Então, a gente teve bastante dificuldade ali no começo para a gente poder conseguir entender quais seriam essas distinções. Por quê? A maioria das pessoas acreditam que morou junto é união estável. Estou junto há 3 meses, 3 vezes por semana eu vou na casa do meu namorado. Se acontecer alguma coisa, eu posso requerer ali o reconhecimento da união estável. E não é bem assim. O que configura? Então, primeiro ponto, a coabitação, morar junto. Configura união estável? Não. Olha só! Não configura união estável. Já é uma crença que muita gente tem, né? Muito. A gente Nem vê por 3, 5 anos? Não. A gente vê... Eu posso ter casais de namorados morando juntos. E eu posso ter separados. Posso ter conviventes em união estável morando juntos ou separados. Ou seja, a coabitação, ela não significa união estável de forma nenhuma. Certo. O tempo do relacionamento? Também não. Também não. Claro, eu vou ficar 2 semanas na casa de alguém, namorei, vou morar com ela, vou me separar e eu quero o reconhecimento da união estável. Também não é bem assim. O que eu quero dizer é que isso é um conceito muito relativo. Tem namorados, eu conheço casais namorando, eles estão há mais de 10 anos namorando. Assim como eu conheço casais que se conheceram na outra semana, foram morar juntos e estão juntos até hoje. Então, o tempo também não vai determinar o que é um namoro, o que é uma união estável. A publicidade, as redes sociais, o namorido. E o que mais determina, então, a união estável? Se não é o tempo de moradia? Eu achava que, assim, 5 anos a pessoa já poderia requerer, né? Eu já vou chegar nesse ponto aí. Ah, é o próximo. Curiosa. A publicidade do relacionamento. Talvez pode-se pensar que sim. O namorado, a namorada na rede social, a exposição pública, também não. Tanto tem casais que não têm rede social, Verdade. não gosta. Eu e meu marido, por exemplo, a gente não tem rede social. Não tínhamos, fizemos um combinado, não temos mais, até porque dava muita discussão, muito problema. Sim. Foi até uma orientação da nossa terapeuta e deu super certo. Depois de então, a gente nunca mais discutiu, brigou, nunca mais. Caramba! Era uma coisa tão simples de resolver. Mas enfim, vamos lá. Publicidade. Eu sou casada com ele, a gente não tem publicidade, rede social. Sim. Talvez ali no entorno que a gente mora as pessoas saibam, mas em rede social não tem. Não acha. E daí? O que é? É um namoro? É uma união estável? Publicidade? Esses dois tipos de relacionamento, eles podem ser públicos, duradouros. Qual que é a diferença entre eles? A única diferença. O objetivo de constituir família. É o único diferencial desses dois tipos de relacionamento. Só que, quem que vai me dizer? Qual que é a minha intenção? É o juiz? É o meu vizinho que eu vou arrolar como testemunha no meu processo? Não é. É o contexto todo, né? O contexto todo que o juiz analisa. Exatamente. Né? Mas é onde eu quero chegar. É um conceito muito subjetivo, muito pessoal de cada um. Cada caso Qual é um que caso. é a minha... Eu tenho intenção de constituir família com o meu parceiro, com a minha parceira? E quando a gente fala em constituir família, necessariamente a gente pensa em filhos ou... Não. Entendi. Planos financeiros. No sentido de estabilidade emocional, estabilidade né? Eu desejo emocional. estar estável com você durante muitos anos. Aí o É desejo uma real, ajuda, é recíproca, é um apoio o recíproco. desejo real que é feito pelo dia a dia, né? Que a gente vê pelo dia a dia, nas ações, né? No dia a dia. Até porque a gente complexo. tinha um conceito, ainda tem um conceito arcaico da família no Código Civil, referente a homem e mulher, constituição de família, em relação a filhos. Nós temos agora
a redação do anteprojeto do Código Civil, vai mudar muita coisa, né? Uma desses conceitos vai tirar homem e mulher, vai colocar um casal, né, 2 pessoas. Ainda não colocou mais que 2 pessoas. Certo, também tem, né? A gente tem países essa que dinâmica. tem o poliamor já instituído na legislação. Por exemplo, no Canadá, a gente Olha, já que tem interessante. casamentos, poliamor, tem tudo isso. É a Mas atualidade. ainda no Brasil a gente não foi. Certo. Ok. Enfim. Apavorada de pensar em poliamor. Aí já vai te dar mais... Vai dar mais trabalho. Recebi um casal de em torno de 20 anos, um trisal, né, que fala. Eles, os 3, assim, avermelhados, envergonhados, olhando pra mim. Vai, fala pra ela, fala você. Não, fala você. Eles deviam ter em torno de 18, Bem 20, não lembro agora. E já foram pra fazer era terapia. Um trisal, só que foram só 2, mas a terceira parte do casal não foi. E aí, claro, estavam tendo os problemas de ciúme, de desconfiança, Sim. claro, né? De ciúme, basicamente. Uhum. E aí eu... Nossa, e foi o primeiro caso que você recebeu assim? Foi, de 3 pessoas, sim. Uau. Bem jovenzinhos. Foi o único, na verdade, de 3 pessoas. Aham. Interessante isso. Um Já vi case pessoas com diferente. relacionamento aberto, mas assim, relacionamento aberto que aí é casual, né? Os outros. Uhum. Mas não, assim, um casal formado de 3. Sim, não é uma demanda tão comum, né? Eu ia te Sim. perguntar justamente quais que são as mais comuns, que você chega ali você já imagina que pode ser algumas dessas coisinhas, assim, que já aparecem. De problemas, você É, diz de de casais, demandas. ou de demandas em geral de casais ou de tipos de casais? De casais, as demandas dos casais. Dos casais? Então, assim, a maior parte são casais que chegam porque estão brigando demais e às vezes não tem muita ideia do que está acontecendo, às vezes não é uma questão específica. Uhum. São várias questõezinhas acumuladas, e aí que é o que eu chamo de casal que está com problema na conexão. Aí eu chamo de tríade da conexão, Uhum. que é um casal que, por causa da rotina e do excesso de conflitos, né? Rotina mesmo, aquela coisa maçante da rotina, e os conflitos do relacionamento, eles começam a se desconectar na comunicação, depois na afetividade e aí na sexualidade por consequência, um dominó. Entendi. Então eles ficam desconectados, começam a brigar demais e vão para o consultório. Esse é o mais comum de todos. Depois disso, aí tem os casais com comunicação agressiva, que um ou outro é muito agressivo, ou os 2, mas pessoa grosseira, muito impaciente, muito explosiva, né? Tem também casais onde um ou outro é muito egoísta, que é um outro caso bem comum. Egoísta demais, individualista demais, e o outro se sente abandonado e sozinho. Tem outro caso de questões de confiança, né, que daí envolve traição, mas também envolve pessoa que fica demais na rede social, conversinha paralela, aquela coisa toda. Você estava falando da rede social. Curtiu foto da amiga do trabalho que estava de biquíni, aquelas coisas todas, né, que a gente vê muito hoje em dia, infelizmente. Aí tem um quinto ponto, digamos, que tem a ver com tarefas, casais que brigam muito por causa de tarefas domésticas, o desgaste diário. Então, se dão bem em várias áreas, mas aí por causa das tarefas é muita briga, então muito desgaste. E tem os 2, para fechar aqui, tem muitos que vão por causa de família de origem. Então, geralmente o homem ou a mulher que tem uma mãe ou pai muito invasivo, geralmente mãe. É um terceiro elemento ali também. Um terceiro elemento ligado relacionado à família de origem. Então, geralmente uma sogra ou uma cunhada ou cunhado muito invasivo. Mas geralmente sogra mesmo. Certo. Né? Não é à toa que existem tantas piadas, né? Sim. A sogra invasiva e às vezes a cunhada, mulher também invasiva. Muitas vezes isso. E aí o casal, aí gera muito conflito no casal. E às vezes é um casal maravilhoso que se dá super bem há 10, 20 anos e começa a ter muito problema por causa disso. E aí esse é basicamente às vezes o único problema desse casal. E aí tem toda uma forma de ajudar. Tem muito como ajudar, mas precisa muito de terapia esses casos. Interessante. Que a pessoa que tá no meio não consegue se posicionar, né? Sim. Porque é minha mãe e a minha esposa. O que eu Como faço? É que eu vou... Como que eu vou abandonar, entre aspas, a minha mãe? Ou abandonar minha Parece esposa? que tem que ser uma escolha, né? Parece, exatamente. Parece que tem que ser, mas tem como resolver muito bem resolvido isso. De uma forma muito tranquila mesmo. Legal. E a gente tá falando sobre Dia dos Namorados, né? Então, claro que os casados também são namorados. Acho que também tem que celebrar igual. Mas antes da gente falar do durante o relacionamento e depois, que eu acho que é interessante, eu queria perguntar pra você, o que você diria que são os principais atributos que um casal precisa ter antes de começar um relacionamento? O que é bom ter, né? Uma fundação ali, uma boa pra ter antes do relacionamento começar ou quando tá ali começando? O que você diria? Atributos pessoais ou em relação ao relacionamento? Acho que em relação ao relacionamento ali. Como se fossem critérios? Isso. Entendi. O que ela vai avaliar no outro, isso ou dela mesma? O que eu imaginei, por exemplo? Vou dar um exemplo, acho que vai ficar mais fácil. É tudo tão complexo. É que a gente vê as coisas de uma forma simples, né? Mas você já vê assim, muito lá na frente. Por exemplo, acho que você falou, você também falou um pouquinho sobre confiança. Acho que é
um atributo básico Então ali. os critérios para escolher alguém, para saber se tem chance de dar certo, Sim. né? Então, basicamente, São tantos. assim, o emocional da pessoa no sentido de... Claro que todo mundo tem questões de autoestima, todo mundo tem traumas, mas assim, a gente sempre tentar identificar se a pessoa tem muitos traumas, é muito importante que ela trate antes, só tratar, não tem problema ter trauma, né? Existem pessoas maravilhosas com muitos traumas, então tratar antes e às vezes conversar com a pessoa, se você identificar que a pessoa tem muitos traumas, problemas com estrutura de família muito bagunçada, ou enfim, traumas em geral, ou se a pessoa é muito, muito fechada, muito, muito desconfiada, muito, muito agressiva. Às vezes você não precisa invadir o espaço da pessoa e perguntando, mas se você percebe qualquer comportamento demasiado na pessoa, geralmente já vem com base em algum trauma. Certo. E aí tentar conversar para identificar se a pessoa já buscou tratar aquilo, né? Isso é o principal. Porque são os problemas maiores, geralmente tem a ver com traumas mesmo, né? Que deixam as brigas muito mais intensas, muito mais dolorosas, e às vezes causam divórcios litigiosos, esse peso todo, né, que destrói às vezes a vida das pessoas que ficam em depressão 5 anos por causa de um divórcio, por causa de um término, ou por causa de uma traição. E né? reflete em filhos, reflete... É muito Quem pesado. tá em volta, né? Então é muito importante a pessoa realmente buscar se equilibrar emocionalmente antes de estar com alguém e buscar alguém também um pouco mais equilibrado, digamos. Sim. Mas sem descartar quem não tá, né? Aquela história, só né? tem que se ajudar, né? Você Buscar tá bem ajuda. ou tá procurando estar bem pra conseguir estar com outra pessoa, Isso, né? e não tô mal e vou encontrar alguém pra ficar bem. Sim. Que é o que muito acontece, que é o que acontece muito, né? Estou muito carente, encontrei o meu porto seguro. Pronto, vou me relacionar. A solução pros problemas. Já tá fadado ao fracasso o relacionamento. Se você começar muito carente, numa crise de vida muito forte, em qualquer situação muito grave, se relacionar com alguém, você já chega... Começou. Então, basicamente, essa questão, né, do emocional e depois estilo de vida também, compatibilidades em geral, né? Se as diferenças são muito, muito, muito polarizadas, também sempre vai dar muito problema. O desgaste acaba sendo grande. Podem ser duas pessoas maravilhosas, mas com muita incompatibilidade, não tem como não ter muito conflito, né? Interessante. Então, estilo de vida também. E aí, questão de caráter, todo mundo sempre mostra que tem no começo, né? Mas aí a gente tem que ver se a pessoa é coerente, né? Então, todo mundo é legalzinho no começo, mas a gente tem que ver, tá? Essa pessoa é legal comigo, óbvio. Mas e com os pais dela, com os irmãos, com os amigos, com o ex, né? Observar a coerência do comportamento da pessoa. Aí você vê a parte do caráter, né? Interessante, interessante. É bom ter isso em mente antes de começar um relacionamento. Sim. E falando um pouquinho sobre namoro, né? O começo do namoro, a paixão, ela fala bastante alto, antes da gente pensar em questões que podem ser importantes. E saiu uma notícia essa semana muito interessante do aumento de contratos de namoro. Eu tenho um dado aqui que foi de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, foram celebrados 126 acordos em 2023, um aumento aí de 35% em relação a 2022. Então, eu queria te perguntar, o que é um contrato de namoro? As pessoas já estão falando sobre isso? Tem diferença? Quando que eu posso pensar em firmar um contrato desse? Enfim, realmente deixar as coisas mais claras, porque acho que muita gente só viu esse termo agora, não está acostumado com esse termo. Sem dúvida, sem dúvida. É um conceito muito recente que a gente veio trazendo agora para o direito da família. E o que seria um contrato de namoro em si? É um contrato que o casal vai firmar a partir do momento que eles estabelecem condições, cláusulas de como vai reger o relacionamento. E por que que é feito? Eu digo que relacionamento tem que andar junto com planejamento. Eles têm que caminhar juntos. Certo. Seja você iniciando um relacionamento pelo namoro, que é o que normalmente acontece, virando uma união estável, depois um casamento, sempre tem que ter o planejamento, porque isso vai evitar uma eventual dissolução do relacionamento, brigas, litígio, vai evitar muito confronto, às vezes até com filhos que você possa ter com a pessoa posteriormente. Então, se tudo eu digo assim, se tudo tá no papel, é só cumprir. Perfeito. Tá? Cumpre o que tá lá. E nesse contrato de namoro, tá? O que a gente pode prever? Primeiro, que a partir daquele momento é um namoro e não uma união estável. Assim a gente retira toda a consequência patrimonial desse relacionamento, com o fim desse relacionamento. Então, a gente deixa expresso que eles não têm nenhum vínculo patrimonial. Tá? Pode estabelecer. Caso esse namoro vire uma união estável, como eu já falei, tem namorados que moram separados e tem namorados que moram juntos.
A gente pode colocar, vamos pensar nesse casal que mora junto, mas são namorados. Fizeram um contrato de namoro, estabeleceram. A partir de hoje, a gente faz o contrato de namoro, somos namorados. Esse é o termo, hoje. Mas, vamos colocar 1 mês, 2 meses, a gente vamos prosseguir, vamos dar mais um passo no nosso relacionamento. Vai virar uma união estável. Nesse contrato de namoro, a gente já pode prever qual que é o regime de bens que vai reger essa união estável. Ok. Porque a regra geral é comunhão parcial de bens, Sim. assim como o casamento da regra geral. Ou seja, os bens adquiridos na constância da união são divididos em proporção de 50% para cada um. O casal, ele pode decidir separação total de bens, convencional, pode decidir comunhão universal, o que eu tive antes é teu, o que eu tive antes é seu. Eles podem decidir na melhor forma possível. Podem decidir que estabelecer, em caso de rompimento, exclusão de rede social em conjunto. Certo, tem isso ainda, né? Devolução de pertences, não devolução de presentes ou devolução. Nossa. Isso cada um vai colocar do Os jeito detalhes que quiser. a gente nunca pensa. Nunca pensa, nunca pensa. Verdade. Se tiver filhos, não vai converter em união estável e os dois se obrigam a zelar e proteger o filho, mas não vai configurar uma união estável um filho. Sim. Eles não planejam ter filhos nesse momento. Que o pet, hoje, pet é filho também. Sim. Em caso de separação, Guarda compartilhado. estabelece até as visitas. Olha Então, só. a gente tem até a cláusula da fidelidade. Estabelece multa caso um deles traia o outro. Então, a gente pode prever também. Sim. Eu tive Cláusula de só um fidelidade. parênteses, eu tive um parênteses engraçado, eu tive 2 casos de casais que foram pro consultório por causa do cachorro. Porque um Problemas queria ficar... com a guarda É compartilhada muito do comum. cachorro. É muito comum. 3. Mas aí eram casais que já estavam separados? 3 casais. Não, casais que estavam juntos, só que estavam tendo problema com o cachorro, porque a ex tinha guarda compartilhada com o atual. Nossa! E aí fica faz ali todo os sentido. 3 se batendo naquilo. É porque daí você tem contato Muito com a difícil. pessoa, frequente, né? Não é uma pessoa que você só esquece, né? Caramba, olha. Foram 3 mesmo. Caramba, as dinâmicas elas vão mudando, né? De acordo com o tempo. Conforme a sociedade vai mudando, a gente tem que se adaptar a cada momento, a cada situação. Então, realmente, cada situação nova que aparece, a gente tem que dar uma solução a ela. Pelo menos no plano jurídico, a gente tem que dar. Sim. Então, o contrato de namoro, ele é muito eficaz nesse sentido. Que ele vai, em termos, proteger o patrimônio de cada um. Para não configurar uma união estável. Digamos que ele vai te dizer, não é uma união estável, moramos juntos, dividimos as contas, nosso relacionamento é público, mas não temos a intenção de constituir família no momento. Certo. Caso vire uma união estável, o contrato perde a validade, aí a gente vai para o próximo passo. Vamos fazer uma escritura pública de união estável ou vamos deixar ela só no fato, no mundo dos fatos? Sim. O casal pode optar por fazer essa escritura pública no cartório, mesma forma que faz o contrato de namoro, e estabelecer as mesmas cláusulas do contrato de namoro. É muito parecido. Sim. Vai divergir ali questão patrimonial, porque agora vai ter questão patrimonial. Nesse contrato de convivência que a gente chama, podemos prever separação total de bens. Os bens que estão em meu nome são meus, os bens que estão em nome do meu companheiro são deles. Mas também podemos prever os bens comuns. Mas um apartamento que a gente mora é 50% para cada um. Mesmo com a separação total de bens. A gente pode colocar os bens comuns nesse contrato de convivência. Assim como se há relacionamento evoluir para o casamento. Sim. Aí nós temos o pacto antinupcial. Tá? Certo. Só não é obrigatório fazer esse pacto no regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, que daí a gente tem 50% para cada um, em caso de dissolução da união, e na separação obrigatória de bens, que é quando o casamento maior de 70 anos, menor de idade, ou quando uma pessoa se separou judicialmente, não fez a partilha de bens e casou novamente. Então, é obrigatório essa separação para não ter a confusão patrimonial. Mas, fora isso, é necessário fazer esse pacto. E as pessoas acham, é só ir no cartório fazer, pega o modelo do cartório. Não, a gente tem muita coisa que pode colocar. Cláusulas do contrato de namoro a gente pode usar. Tem ali a cláusula da fidelidade, a gente pode usar. Gravar bens comuns, gravar bens particulares, independente do regime de bens, a gente pode criar regime de bens. As pessoas imaginam, nós temos no ordenamento jurídico
comunhão parcial, comunhão universal, básico. separação total, participação final dos aquestos, que é um Morto. monstro, e a separação obrigatória. As pessoas acham que são só essas 5 Só tem modalidades. essas opções, mas não. dá Você pra- pode criar o seu regime. Caramba. Entendi, mesclar uma coisa com a outra, Pode. né? Que Por legal. exemplo, na separação final dos aquestos, enquanto estão casados, os cônjuges se regem pela separação total de bens. Uhum. Que é meu, que é seu, você pode alienar, comprar o que você quiser sem a outorga marital, sem precisar da minha anuência ou assinatura, Uhum. em documentos, né? Isso Burocratiza? Desburocratiza. bastante coisa. Eu Sim. acredito que torna até o custo muito mais barato de O tudo. termo é aquestros? Isso? É participação final dos aquestos. Aquestros. Tá. Isso. É o mundo Nunca tinha- Caso- é uma loucura. Caso haja o divórcio ou o falecimento, Uhum. é o regime que opera comunhão parcial. Então, se separou ou alguém faleceu do casal, comunhão parcial. Metade é seu, metade é meu. entendi. Mas enquanto nós Durante- estamos casados, não se comunica. Caramba. Também daí no regime misto, que a gente Uhum. pode criar. Sim. Vou dar um exemplo aqui que eu criei agora. Enquanto somos casados, separação total de bens. O que é seu, o que é meu. Se a gente vier a se divorciar ou um de Aí nós muda falece, até o tempo. Que legal. comunhão universal. Tudo Nossa. que é meu antes, tudo que é meu depois, junta tudo, divide no meio. Uhum. Podemos criar, desde que esteja previsto no pacto antinupcial. Então, por isso que é muito importante, eu falo que é muito importante. As pessoas não virem procurar o escritório, um advogado, quando a bomba já explodiu. Porque é muito complicado. E assim, você tem que ter... Sim. É. Eu ia te perguntar exatamente isso, e facilitaria o seu trabalho Uhum. se as pessoas pensassem mesmo é difícil pensar numa separação quando você tá começando um relacionamento, mas se elas pensassem nessa possibilidade, como isso vai facilitar a coisa pra elas depois. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, o planejamento no relacionamento ele é essencial. Uhum. E quando que a gente tem que pensar nisso, não é 70, 80 anos, 70 ainda hoje já é jovem, Sim. né? Vamos colocar 80, 90 anos, a gente vai começar a pensar em planejamento patrimonial? Não, a gente tem que pensar agora. E até antes mesmo de você ter um relacionamento com alguém, você já tem que que você começar a pensar gostaria? numa O que previdência, alguma Uhum. coisa, mas você tem um relacionamento firmado, tem que pensar em planejamento. Certo. Tem que pensar como que eu vou dispor os meus bens estando aqui, não estando aqui, em caso de um divórcio. Uhum. Até por conta de hoje, tem as chamadas famílias mosaico, né? Eu tenho uma família O mosaico. que é isso? Meu marido tem uma filha do casamento anterior sim. e eu tenho meu filho. Interessante. Aham. Então, a gente tem várias estruturas ali Claro. familiares. E às vezes você quer resguardar. Pode ter filho comum, a gente não tem. Uhum. Mas, digamos, tem filhos comuns. Eu quero resguardar o direito de todo mundo de uma participação igual na minha herança. Uhum. Então, é muito importante você fazer esse planejamento antes. Sim. Porque depois, o que a gente vê, primeiro momento, briga de casal por conta de bens, é o que mais aparece no escritório. Não planejam, Sim. vai namorando, aí começa a morar junto, daí vira aquela bagunça, aí Uhum. casa, aí um compra isso, outro compra aquilo. Aí as pessoas ainda têm esse pensamento que eu falo, eu que comprei. Uhum. Se você não fez um pacto antinupcial, você não fez um contrato de convivência, comunhão parcial, não interessa quem pagou. Você vai ter que dar metade do teu caminhão, do teu carro, do teu jet ski, tua lancha, tua casa, tudo. Divide e vende da metade. Não interessa quem comprou. Então, aí eles trazem esse problema pra gente. Uhum. Mas só lá no final. Então, Sim. tudo isso poderia ter sido evitado se as pessoas começassem a pensar, eu preciso me planejar antes. Uhum. Fazer um contrato de namoro. É namoro que a gente tem? Claro, eu acredito que você tem que ter uma conversa com seu companheiro, sua companheira. O que está acontecendo? É um namoro? Então a gente vai estabelecer para deixar tudo certo. Perfeito. É uma união estável? É um casamento? Como que vai se dar esse casamento, essa forma de casamento? Como que a gente vai gerir nosso patrimônio? Como que a gente vai dispor ele para os nossos filhos? Pode ser pacto antinupcial, Uhum. prevendo cláusulas e bens para os noivos. A Sim. gente pode prever testamento para deixar disponível para o seu noivo, para sua noiva, para o Nossa, seu são marido, muitas possibilidades. ou para o seu filho. Então, assim, a gente tem várias possibilidades. Sim. Se o cliente É. ter essa consciência que ele Uhum. tem que chegar antes, ele tem Sim. que tomar uma medida preventiva em Perfeito. relação a relacionamento. E é uma Agora- prova real, né, também, porque muitos casais estão juntos, assim, estamos juntos e vamos empurrando. E às vezes um ou outro tá inseguro na relação, o outro fica se queixando, não sabe porque o outro tá Uhum. se queixando, reclamando, e é porque tá inseguro, porque ele no fundo sente que o outro não tá realmente
realmente comprometido. Então, quando você chega a estabelecer isso que você está falando, é uma prova real também. E aí, a gente está junto ou não está? Você pensaria em dividir seus bens comigo se a gente continuar assim? A gente vai continuar? É uma prova real interessante, que acho que todo mundo devia ter essa consciência e essa responsabilidade, né? De você tá com a pessoa mesmo ou não, ou você tá... E pensar nisso Passando é uma tempo pode com a até pessoa. avaliar, porque eu sempre digo, É. tem que pensar, seja em contrato de namoro, convivência, pacto nupcial, testamento, como você quiser dispor dos seus bens. O que você tem que pensar primordialmente? Não é só no patrimônio, é nas questões extrapatrimoniais. O que eu vou colocar nessas cláusulas? Que tipo de ajuda eu vou ter com o meu companheiro? Que tipo de custo a gente vai arcar? Nossos bens, vamos dividir? Não vamos dividir? Eu não quero dividir com você. Por quê? Então, assim, você consegue ter uma conversa até mais aberta com o seu companheiro quando você começa a estabelecer esse tipo de coisa que vai ter que ser colocada no papel. Em algum momento. Exato. A gente vai querer ter filho? Como é que é? Você trabalha demais, você trabalha de menos, você viaja demais, você viaja de menos. Então, eu acho que, assim, as intenções do casal também, elas têm que andar juntas. Sim. E fazendo esse tipo de contrato, a gente consegue estabelecer. Porque a partir do momento que você senta com o seu companheiro, olha, a gente vai fazer assim, nessa cláusula, vamos colocar esses termos, nessa, naquela. A gente vai reger assim o nosso relacionamento. Tudo fica mais claro. Então, talvez ali evita briguinha, pirraça, evita confusão depois, evita, em caso de falecimento, filho brigando. Eu já vi filho querendo expulsar a esposa do pai, porque é madrasta. Então, a gente tem que socorrer a várias medidas judiciais para poder resguardar o direito dela. E, assim, se você não faz esse planejamento, você tem que ter a consciência que seus entes, seus familiares, pode ser, possivelmente, eles vão passar por isso. Eles vão passar por brigas judiciais. Então, para tentar tirar do judiciário, desafogar um pouco isso, o planejamento ele é muito importante. Ele é importante. Qualquer esfera, qualquer tempo do seu relacionamento. Conheceu, olha, acho que vai dar certo. Senta e conversa, fala sobre isso. E quais os tipos, assim, não sei, você como já está nisso há muitos anos também, quais os tipos de casais mais comuns, assim, tem um padrão de perfis, assim, que você percebe mais comuns? Os problemas? Ou isso? Principal é partilha de bens, principal. Top. Lá em cima. Mas o perfil das pessoas, assim, o jeito que elas agem, ou o que eu mais faz todo sentido com os comportamentos, assim, o que eu mais percebo também, infelizmente, sabe? A gente vive numa sociedade ainda muito patriarcal, a gente tem um histórico, tem uma cultura, assim, desse ranço ainda. Sim. Então, o que eu vejo muito, eu vou atender os casais, primeiro, chega um cliente para mim, eu estou pensando em me divorciar ou me separar, quando não tem um casamento constituído, nenhuma união. Tudo bem, falo, olha, quer vir com a sua ex-companheira, seu ex-marido, no escritório pra gente conversar? Tem casais que topam, ex-casais, tem casais que preferem primeiro conversa com um, depois conversa com o outro. Eu sempre demonstro que não querem ter um contato. Não querem nem se falar, senão nem sei o que acontece, sabe? Porque eu sempre oriento dos benefícios de você fazer um divórcio consensual, pelo tempo, pelo custo. Certeza. Pelo desgaste que você vai evitar, é muito melhor. Até pra gente, assim, como profissional, a gente fica, sabe, a gente carrega, a gente pega toda essa energia. Então, não é interessante a gente judicializar e brigar. Vamos resolver. O que acontece? O que eu vejo dos homens, principalmente, quando eles não realizam esses contratos, eles não têm o planejamento que eles deveriam ter. Certo. Namora, mora junto, casa de qualquer jeito, não vê do jeito que casou. Tá só na maré. Daí eles, porque minha esposa só ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, eu que comprei tudo, eu que construí tudo, eu vou ter que dar metade para ela, doutora? Assim, 90% do que eu escuto. Sério? Era a pior resposta. E eu falo, sim, vai ter que vai ter que pagar a pensão, talvez. Se tiver filho. Se for comprovado que você impediu ela de ser inserida no mercado de trabalho, você vai ter que pagar pensão para ela por uns meses ainda, eu explico. Então tem que dividir. E o juiz consegue perceber, geralmente, o que está por trás disso, porque aí eles não proíbem, mas, né, se trabalhar eu fico de cara feia. Se trabalhar eu reclamo que você está se arrumando para trabalhar. É muito difícil. Aquele ciúme todo que enrola, né, entre o... Nada tá bom. Que a gente vê muito na terapia de casal também, né? O homem que não quer que a mulher cresça, estude, arranje um emprego, ou enfim. Ela tem que ficar naquela bolha.
Não quer que se arrume. Tem muito isso, infelizmente. Porque eles nunca falam isso claramente, né? Fica sempre muito por debaixo do pano, é muito sutil. Você vai verificando nos detalhes, como muito sutilzinho. Então, é o que mais chega. Perfeito. É o que mais chega. E, em segundo lugar, em relação à não concordância de educação e criação de filhos também. Olha. Eu vejo muitos casais, por isso que eu também falo de novo, posso ser repetitiva aqui. É bom delimitar tudo, os interesses em comuns, o que diverge, o que não diverge. O que diverge, tá bom para você conviver com isso? Não tá? É bom colocar esses pontos, porque eu já vi casais que estava tudo bem no relacionamento, casados. Felizes. Normalmente, quando o homem não quer ter filho, a mulher quer. Aí ela engravida. Eles se separam. E era o momento a família crescer, unir uma criança, é bênção. Fortalecer esses fortalece, laços. dá força para o casal. Se separam, porque começa a dar briga, porque eu não queria, você sabia, você foi lá, você engravidou, não era o momento. E homem é muito, ele pensa muito no patrimônio, porque agora como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou... e se separam. Então, aí depois se separa, chega no escritório, doutora, era para ele ter pego o João sábado, 9 horas da manhã. 10 horas da manhã ele não apareceu. E aí? Aí a gente tem que lidar com esse tipo de situação, sabe? Sim. Doutora, é férias, ele não quer pegar nosso filho nas férias porque ele diz que está trabalhando. Que aí entra naquele perfil que a gente falou ali das pessoas egoístas, né? Exato. Se a pessoa é egoísta, muito egoísta com os outros, ela vai, em algum momento do relacionamento, ser egoísta com você, porque já é a essência dela. Então, você tem que prestar muita atenção antes de se relacionar com alguém, como que ela trata os outros. Sim. Ou só os outros. Você sempre vai... A família diz muito, né? Como trata a própria mãe, o próprio pai. Isso diz muito sobre uma pessoa, né? Exatamente. Então, você que tá escutando a gente aí hoje, Dia dos Namorados, aproveita, separa um tempinho pra falar sobre essas coisas, porque a gente sabe que a gente já tá vendo que tanto no depois quanto no durante, né, dos problemas, que existem 1 milhão de problemas que podem acontecer e como isso pode ser solucionado. E pra você que tá interessado na terapia de casal, eu queria saber agora como funciona, porque eu nunca fiz, assim, eu sou bem jovenzinha, assim, nesse sentido de não sou casada nem nada, só que eu tenho muita curiosidade, porque quando que a gente deveria procurar um terapeuta de casal? Como que funciona? É pra chegar lá e reclamar do parceiro e o parceiro reclamar de você? Eu queria saber, assim, realmente, na prática, o ABC, sabe? Basicamente, a primeira e segunda sessões são com o casal e depois da primeira e segunda eu já faço uma individual com cada. Olha. É super importante. Tem terapeutas de casal que não aceitam isso, né? Que não fazem de forma nenhuma a sessão individual, porque eles acham às vezes que vai criar vínculo, que vai criar uma rixa, alguma coisa assim, Entendi, uma aliança, preferência. Mas comigo nunca aconteceu, inclusive depois das individuais é que deslancha mais ainda a terapia. Muito importante. Então, tem as de casal. Isso prova a importância da terapia individual no sentido de seja casado ou não. De poder deixar a pessoa livre para falar o que ela sente, o que está acontecendo, o que ela encherga, né? Que daí ela fala sem ter receio do que o outro vai pensar ou se vai magoar. E como isso vai reverberar depois. E ela fala, solta uma verdade ali. Ela geralmente solta uma verdade muito grande na individual. Então, assim, a grande maioria das sessões são com o casal e tem algumas individuais. Sim. E depois a gente vai seguindo com o casal. Mas, basicamente, no início é isso mesmo. Eu vou escutando as queixas de cada um e vou colocando dentro de um quadro, né, ali dentro de todo o conhecimento que a gente tem. Sim. A gente vai conseguindo analisar o que tem a ver com questões emocionais mais profundas que precisaria de terapia individual. Uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito desconfiada também, ou uma pessoa muito qualquer coisa, carente demais, né? Enfim, coisas emocionais mais fortes, ou fechada demais, que tem muita dificuldade de falar sobre as emoções. Tenta identificar o que é emocional. Procura identificar também o que é prático do dia a dia, que às vezes é só uma questão assim, a pessoa não se organiza direito, começa a dar muito problema porque não organiza a parte prática da vida, tarefas, finanças, relacionamento social e individual e do casal, enfim, né? Às vezes é uma questão mais prática, que às vezes só conversando com o casal a gente já resolve muito rápido. Quando são questões práticas, é muito rápido de resolver. Tem casais que com 3 sessões, assim, nossa, não brigam mais. Caramba! E estavam brigando direto por causa daquelas questões. E que de às repente, vezes precisa desse profissional para conseguir... para chegar e falar, ó... orquestrar, Eles falam aquele monte de coisa, daí a gente consegue resumir bem, enxergar os pontos e falar, ó, a solução desses pontos são esses aqui, pá, e pronto. Tem alguns casos que é bem rápido, né? Quando é emocional é mais demorado, claro. E quando tem questão de confiança, aí é o mais difícil de tudo, né? Porque o casal realmente se ama, mas tem problemas de confiança. Certo. Ou de traição, ou de desconfiança, ou de coisas ligadas a... Enfim, aí é um pouquinho mais complicado. Sim.
Mas basicamente isso. Então a gente escuta as queixas, vai direto nas mais urgentes para amenizar já o sofrimento do casal. E depois disso eu vou trabalhando todas as outras áreas. Eu procuro identificar questões em 26 áreas diferentes que eu fui levantando ao longo desses anos, assim, que eu fui colocando como áreas mesmo, né? Separando. Sim. Então, ultimamente, eu adicionei a área da virtualidade, né? Casais que têm muitos problemas por causa de coisas de celular, internet, televisão, jogos. Olha só, já é uma questão. Já é uma questão. Aí tem vícios, né? Jogos, na verdade, entram em vícios, né? Quando é viciado em jogo mesmo. Mas a virtualidade é quando tem muito problema de... cronicamente celular, online geralmente. ali. E quando que eu deveria procurar um terapeuta e quando que as pessoas normalmente procuram mesmo? Assim, se você está se sentindo bem incomodado de qualquer forma na relação, mesmo que seja imaginário, você fala, nossa, não sei, mas eu acho que é da minha cabeça. Não importa, já procura. Porque às vezes uma sessão, 3 sessões já vai resolver matar aquilo ou vai evitar que as coisas piorem. Certo. Então, assim, começou a sentir um pouco mais de incômodo, você ou seu parceiro, ou os dois, enfim, já procura. Porque o que eu quero dizer, assim, começou esse tratamento preventivo, né? Às vezes a pessoa tá lá com uma dorzinha na garganta, não olha, passa 5 anos, às vezes tem uma coisa grave na garganta. Então, por que já não olhar e matar? Porque vai tratar. E casais que vão, assim, rapidamente pra terapia, realmente é muito rápido. E é muito bonitinho ver como eles rapidamente já voltam, assim, pra aquele clima de amorzinho, assim, sabe? Eles voltam, já vê eles de mão dada, voltando a dar mão, a rir mais. Ainda tem esses sinais físicos também, né? Você vê a comunicação deles na primeira sessão e às vezes na primeira sessão você já vê os dois afastados, meio muito tristes ou muito bravos. Sim. E depois, em algumas sessões, você já vê eles mais próximos, assim, tipo, já olham com um sorriso diferente, com um olhar diferente, Aí se dão um beijo mesmo dentro da sessão, é muito bonito ver isso. É muito imagino bacana. Que quando tem essa melhora, acho que deve ser muito bacana, mas nos casos que são mais complicados e que às vezes realmente terminam, não sei se é comum terminar em separação. Exato. É eu ajudo a emocionalmente se separar. exaustivo, assim? Sim. Acaba sendo aliviador. Verdade. Né? Aliviador pro casal, aliviante. Acho que é um alívio. É um alívio, para o casal. É um alívio para o casal, porque quando eles já estão assim no viés de se separar, eles estão muitas vezes aflitos com medo de me separar, e se for assim, se for assado, ou medo que o outro vai sofrer demais, ou medo de que eu sofra demais, ou medo do sofrimento em relação aos filhos, ou o julgamento da sociedade, enfim. São 1000 medos. Aí eu falo para eles, talvez o ideal seja mesmo vocês se separarem. Primeiro eu vou ajudar vocês a discernirem isso, né? E a gente ajuda, faz algumas sessões focadas nisso. Você pode trazer essa perspectiva. Legal. Pode ser que o melhor para vocês seja se separar. E alguns até respiram aliviados, porque às vezes é aquilo. Só que eles têm muito medo de se separar por milhares de medos que cada um tem. Sim. E aí, se for esse o caso, a gente primeiro ajuda a discernir. Tá. O motivo que vocês têm é melhor se separar? Ok. Então, agora a gente vai entender os medos da separação para aliviar vocês e ajudar vocês a terem uma separação... Menos sofrimento. O menos desgastante possível. E aí, tanto para eles quanto para os filhos. Eu já falei com o filhinho também, assim, o casal se separando, um filho de 5 anos, aí eu chamei o filhinho, falei um pouco, sabe? Olha! Eu ajudo também até a parte familiar nisso. E a gente falou um pouquinho sobre essas novas demandas, né? Da virtualidade, do poliamor. Tem algumas demandas, assim, que você tem recebido mais nesses últimos anos? Não sei se pós-pandemia também existe algo relacionado a isso. Ou, enfim, casos que algum tempo atrás você não via e agora é comum. Não tem tido, não. Tem bem poucos, assim, até, assim, casos homossexuais, né? Claro, isso não é nada incomum. Mas recebo bem poucos casais homoafetivos, né? E casais diferentes, assim, não. Teve... Alguns com relacionamento aberto, poucos com bastante problema por causa disso, inclusive, né, por ser aberto. Eu ia perguntar, porque essas demandas novas, né, você falou relacionamento não monogâmico, por exemplo, é uma coisa que surge, assim, se as pessoas já estão falando sobre isso? Bem, assim, eu tenho recebido bem pouco, né, recebi, acho que até hoje, uns 8 casais que tinham um relacionamento aberto. Ok. Que tiveram em algum momento um relacionamento aberto, que não foi o relacionamento inteiro aberto. Sim. E aí os problemas vieram disso, né, é bom deixar claro. Sim. E casais homoafetivos um pouquinho e aquele casalzinho novinho de 3 pessoas. Legal. Todos envergonhados. Vai surgindo as novidades, né? Não tem jeito. Sim. E eu queria te perguntar, já encaminhando pro final, a gente já tá indo pro final das últimas perguntas, mas existe o tal do relacionamento perfeito? Com certeza não, né? Eu falo assim, que os conflitos que todos temos sempre vamos ter em casal. A gente tem que mudar o nome de conflitos para ajustes. Eu sempre falo isso, são ajustes necessários. Se você não fizer ajuste, vai quebrar a tua relação. Então, o conflito é bom para
tá tendo um conflito, uma divergência, então vamos nos unir para matar o conflito, não deixar que o conflito mate a gente. Eu sempre falo muito isso. A gente tem que se unir contra o conflito. Eu amo você, você me ama, e isso tá machucando a gente, então a gente se vira contra ele. Ok, e não enxergar que a outra pessoa é o conflito, mas que ele... Exatamente, é um conflito, Claro que o outro pode estar causando, mas tem um jeitinho de falar, sabe? Sim. Olha, você é agressivo demais comigo, por que você tá tão explosivo? O que tá acontecendo? Porque ninguém casa pensando, vou ser explosivo, vou destruir essa pessoa. Sua que tá causando. Também, Você os alimentadores, exatamente. Ajustezinho para ele Perfeito. mudar. Isso é uma das coisas que eu mais foco no começo da terapia, inclusive. Como que você tá alimentando o que você reclama do outro. Nossa! Né? Nossa, arrepiei aqui. Como que você tá alimentando a desconfiança, a explosividade, o fechamento emocional, né? Exatamente. E assim, a gente não percebe. Sempre falo muito porque isso. jamais, né? Tem pessoas que são muito cabeçadoras, jamais vão aceitar. Sim. Estou errado, não estou. Daí tem um jeitinho Difícil, né? todo, Um jeitinho de pelas conversar, beiradas olha, e fazer a pessoa nesse enxergar. pontinho aqui tá gerando tudo isso aqui. Interessante. E a grande maioria esmagadora das pessoas tem como resolver isso, que a gente tem um jeitinho de fazer elas enxergarem. O que não tem aí, quando a pessoa tem problema de caráter mesmo, que dela não se importa, é uma pessoa mais fria. Aí é outro nível de... Sim. A gente fala bastante sobre relacionamentos tóxicos, mas abusivos. 95% dá pra resolver conversando e Que bom. na terapia, né? Isso é ótimo saber, na verdade. Sim. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, mas numa perspectiva diferente. Nesse Dia dos Namorados, né, que a gente tem aí namorados escutando a gente, eu espero, né, todo mundo... Opa, foi. A caneta, se puder. Desculpa. Claro, não tem problema. Pode. Não tem problema. Pensando que a gente tá no Dia dos Namorados, que também é um momento para reflexão, pra gente, né, olhar pro nosso mozão e pensar no que a gente quer construir no futuro. Você, Fabielle, qual foi a lição mais poderosa que você aprendeu nesses anos, que poderia ser interessante? A gente falou bastante sobre planejamento, mas eu acho que vale, né, pensar na sua profissão, ou vendo casais diariamente, o que você gostaria de dizer pra eles que você não poderia, por exemplo, ou dizer antes, ou até no seu próprio relacionamento que você coloque em prática? Na verdade, eu falo, tá? Eu não Ai, tenho que bom. papas na língua. Tá certo. Quando eu vejo ali que tem um problema, eu sempre digo, advogado tem que ser um pouquinho psicólogo, nesse sentido. Pelo menos fazer o encaminhamento. Eu vejo, eu detecto às vezes ali que tem casais que realmente se amam, que do ponto de vista de quem tá olhando de fora, é uma besteira. Para eles é um problemão. E eu direciono para terapia, eu passo. E às vezes eu perco o cliente, que ia fazer o divórcio e não vai fazer o divórcio. Na verdade, tem isso. Ficou junto. Aí eles me mandam mensagem, doutora, a gente não vai mais se divorciar, fizemos a terapia, mas obrigada. Mas eu penso que não é o dinheiro que vai reger, claro, o dinheiro é a consequência, mas é o serviço que a gente faz, é o bem que a gente faz para os nossos clientes em primeiro lugar. Então, se eu puder dar essa perspectiva, será que não dá para resolver de outra forma? Vocês estão aqui para trabalhar sobre isso, patrimônio, filhos, esse tipo de situação. Mas será que vocês não precisam ainda se dar uma última chance, quem sabe, de resolver dessa forma? Vocês já foram? Então vai agora. Semana que vem vocês voltam aqui ou não. Espero que não. Então, eu sempre oriento nesse sentido. E trazendo até para minha vida pessoal. Se eu pudesse fazer terapia toda semana. Tanto de um lado pessoal e do casal, eu até falo pro meu marido. Nossa, se a gente pudesse fazer terapia pelo menos uma vez por mês, para chegar lá, conversar, expor o que está acontecendo, ter uma perspectiva de um terceiro neutro no relacionamento, é muito importante, sabe? E é essencial, porque foi uma quebra, assim, de padrão, pelo menos no meu relacionamento que eu tive, e que justamente a gente estava conversando. Eram atos que um ou outro cometia que desencadeava toda essa consequência, todas essas ações do outro. Então, eu, às vezes, fazia alguma situação que desencadeava a ação dele e vice-versa. E que a gente pode consertar. E que talvez, se a gente não tivesse esse pensamento de você pensar no antes, sempre no antes. Não é só nos últimos, quando não tem mais solução. Tanto do campo psicológico, quanto do campo jurídico, patrimonial. Tudo sempre um ciclo mesmo, bem legal você falar isso, é sempre um ciclo, né? Nunca é você sozinho ou o outro sozinho. Não. Você sempre está alimentando algo no outro que alimenta algo em você. Exatamente. Isso a gente consegue um ciclo. E é isso que a gente tem que ter em mente. Olha, por que ele está assim?
é alguma coisa que está acontecendo no relacionamento. Você tem que enxergar como uma unidade. Então, pode ser alguma coisa em mim. O que está te incomodando? Porque, às vezes, a gente não percebe o que está incomodando a pessoa. Sim. É tão natural, tão nosso, vai no automático do dia a dia, correria, trabalho, filho, casa. A gente não percebe, às vezes. Precisa dar uma atenção, precisa conversar, olha, hoje a gente vai almoçar junto, larga tudo, a gente vai almoçar junto. Hoje a gente vai ficar de tarde em casa, quem pode, assistir filme. Às vezes é uma açãozinha, assim, bem pequenininha, que vai te evitar problemas patrimoniais, sentimentais, psicológicos, assim, sem dúvidas, esse que é o ponto-chave, sabe? Bacana. Ter ali essa conversa, entrosamento entre os dois, sempre, é o que salva. Perfeito, perfeito. Então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Fabielle. Queria saber desses anos aí de profissão, qual foi a lição mais poderosa que você já, enfim, até aplicou, talvez, no seu relacionamento, não sei. Acho que, né, que você, de ver tantos casais, né, conversando, enfim, acho que a comunicação talvez seja importante. Mas qual lição que você diria que você aprendeu? Eu acho que a ideia mais importante, assim, de tudo, que tem até a ver um pouco com o que a Fabielle falou também, tem bastante, né, a questão desse ciclo que é alimentado, é a gente pensar assim, a gente se uniu com essa pessoa, a menos que você tenha se unido com uma pessoa realmente com um problema de caráter gravíssimo, uma pessoa com psicopatia ou extremamente narcisista, que são pessoas à parte, assim, com realmente uma empatia muito baixa. Exceção, frias, né? Pessoas frias. E narcisismo não é para ser um pouco mais vaidosa. As pessoas hoje, como tá na moda falar de narcisismo, todo mundo quer um pouco vaidoso. narcisista. A pessoa confia em si, narcisista. A pessoa não, o cara não quer que eu use mini saia, narcisista. Não confundam. Tá muito na moda e tá todo mundo taxando todo mundo de narcisista. Então, assim, tirando essas pessoas bem frias mesmo, todas as outras, se você se uniu com essa pessoa, foi por amor, ela ama você, admira você, ou pelo menos admirava e amava, e se sentia amado e admirado por você, por isso que vocês se uniram. Depois de um tempo, você vai fazer coisas que você vai machucar essa pessoa, sabendo ou não. E vice-versa? E querendo ou não, mas assim, geralmente sem querer, você vai machucar essa pessoa e vice-versa. Então você precisa lembrar que, ok, você pode estar magoado com várias coisas, magoada com várias coisas, e vai ter isso mesmo, só que o outro também está reagindo a alguma coisa que você faz, o outro sempre está reagindo a algo. Então, se teu marido ou tua esposa está grosseiro com você, está muito fechado, está muito distante, está muito controlador, está muito desconfiado, está muito o que for, muito carente, você está alimentando isso. E pense que essa pessoa às vezes está reivindicando o que ela precisa de forma errada. Então, às vezes uma pessoa muito explosiva, ela vai começar a gritar e às vezes ofender você. Mas lá no fundinho, atrás daquela raiva, ela está pedindo, me ame, eu estou inseguro, eu estou confuso, estou perdido, estou carente, estou triste. Mas ela, se ela for muito explosiva, ela ofende, ela grita. Porque às vezes a família dela gritava, então ela grita também. Ela aprendeu assim. Às vezes o outro se fecha, Cíntia, ele nunca mais saiu comigo para nada, nunca mais me convidou para sair. Ou minha esposa nunca mais sai comigo. Também tem um motivo, não pense só, ele ou ela não me ama mais. Tem algum motivo e por isso, claro, vocês têm que conversar para entender. O que está acontecendo, amor? Me fala. E se a pessoa não fala, aí tem que ir para uma terapia para que a gente possa abrir essa comunicação. E tem várias técnicas muito eficientes para abrir a comunicação. A pessoa mais fechada do mundo, ela acaba se abrindo. Porque a gente gera uma confiança, a gente sabe como entrar, né? Então tem que abrir aquele casulinho ali. E muito problema de comunicação também. Porque a comunicação é o que permeia tudo, né? Ela é a casca de tudo. Então, nessa casca de nós ali, que tem 1 milhão de coisas dentro, se você não quebrar aquela casca, não se expressar, não tem como resolver nada. Aí e só vai crescendo da forma crescendo. correta também. Né? Daí só vai crescendo aquele problema dentro ali, e vai ficar aquela casca em volta e os problemas acumulando. Daí uma hora explode. Exatamente. Né? Isso aí, dicas de ouro aqui no podcast de hoje. Então, eu preciso agradecer agora. Muito obrigada, Fabielle, por ter vindo, por ter compartilhado seus conhecimentos com a gente. Eu acho que essas partes mais burocráticas são muito interessantes da gente pensar, porque justamente a gente deixa de pensar sobre elas muitas das vezes. Então, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço por estar aqui, por poder compartilhar todo esse conhecimento. É uma troca. Uma troca de conhecimento que a gente está tendo aqui, muito, muito interessante. Super a ver com um tema muito importante. Acredito que muitos casais devem ouvir isso e levar para a vida. E eu penso assim, quando que a gente vai tomar uma decisão patrimonial, extrapatrimonial, de qualquer esfera, qualquer seara do nosso relacionamento? Sempre quando a gente está feliz. Acho que eu não tinha pontuado isso ainda. Quando que é o melhor momento?
A gente decidiu sobre o nosso patrimônio, sobre nossa prole, sobre nossas viagens, sobre os nossos estudos, sobre o nosso trabalho. Sempre quando a gente está feliz. Então, o casal está feliz, então a gente vai decidir sobre isso. Nunca decida nada quando tem um problema, quando está triste, no calor da emoção. Porque quando você está feliz, está estável, você está agindo com a racionalidade. Que é o que tem que prevalecer nesses casos, né? Então, sempre decidam tudo quando vocês estão felizes. Então, muito bem lembrado. Tranquilo, relax, um com o outro. Aí vocês vão tomar esse tipo de decisão. Mas seria isso. Ah, legal, ótima mensagem, é isso aí. Muito obrigada, Cíntia, também. Obrigada, eu imagino também. que muitos anos de conversa com casais realmente é um poço de conhecimento. Então, muito obrigada por ter participado. Obrigada também pelo convite, adorei a conversa. Fechou. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos você acha interessante. A gente está chegando no último episódio. No próximo episódio será o último do Papo em Dobro dessa temporada. Então, aguardem, vai ser coisa boa também, tá? Muito obrigada mais uma vez. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais. E eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.